No livro de Romanos, segundo muitos teólogos, a maior obra-prima de Paulo, do apóstolo Paulo, um livro que ele fala a respeito da fé, um livro que ele ensina muitas coisas, traz muitas respostas. No momento de muita intimidade, ele abre o coração dele. Ele fala a respeito da humanidade dele. Ele fala a respeito daquilo que ele ainda não conseguiu vencer. Ele fala a respeito daquilo que ele ainda está batalhando dentro dele. E ele diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Um homem tão santo, um homem tão bom, um homem tão exemplar para as nossas vidas até hoje, abrindo o coração desse jeito, expondo a sua fragilidade, a sua humanidade, expondo aquilo que ele ainda não havia vencido. Em algum outro momento ele vai dizer a respeito de algo que ele tem nele, e ele chama de espinho na carne. Um homem que não teve medo de ser quem ele era. Um homem que não teve medo de esconder os seus problemas. Um homem que aprendeu a não se esconder por trás de bonitas palavras. Mas um homem de carne e osso, assim como eu e você. A vida cristã, ela é desafiadora, amados. A vida cristã, ela é um contraste, muitas vezes, daquilo que nós aprendemos nas Escrituras, com aquilo que nós vivemos de domingo a domingo. Muitas vezes nós vamos tentando aplicar tudo aquilo que aprendemos na palavra de Deus, tudo aquilo que aprendemos numa mensagem como essa de domingo, tudo aquilo que aprendemos de um discipulador em casa, tudo aquilo que aprendemos de repente numa aula, no carisma. E muitas são as lições, muitos são os ensinamentos. O povo hebreu, na Torá, mais especificamente no Pentateuco, que são os 5 primeiros capítulos da Bíblia, encontram-se 613 leis. Dessas 613 leis, 365 dizem respeito do que não se pode fazer. E muitos historiadores hebreus dizem que esse número diz respeito aos dias do ano, para que todo judeu se lembre de que ele não pode errar nenhum dia sequer. Mas dessas 613 também existem 248 leis que ensinam todo judeu a respeito do que ele deve fazer. E esse número, segundo os historiadores hebreus, também diz respeito à quantidade de membros do corpo humano. Para que todo membro do corpo humano, toda vez que o judeu se lembre de que ele precisa permanecer puro na presença de Deus, de que ele não pode pecar, de que ele não pode cometer nada que desagrada a Yahvé, que desagrada a Deus. E eu e você estamos aqui agora, no século 21, tentando entender as Escrituras, tentando ler, tentando viver segundo aquilo que agrada ao coração de Deus. Todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, ou nós viemos a uma igreja, nós nos deparamos com um contraste gigantesco daquilo que nós encontramos na rua, daquilo que nós encontramos na televisão. E você que é dessa casa, que vem ao refúgio, sabe o quanto nós combatemos o mal com a verdade da palavra. Nós gostamos de dar nome aos pecados. Nós gostamos de dizer e ensinar
a respeito das coisas que desagradam o coração de Deus, que as Escrituras nos ensinam. Mas sabe, amados, existem momentos que isso causa mais um entristecimento e um afastamento do que uma transformação. Porque muitas e muitas vezes nós, na nossa humanidade, assim como Paulo diz, não fazemos o que preferimos, e sim o que detestamos. Somos desafiados a não mentir. E aí, de novo, nos pegamos contando uma mentirinha. Somos desafiados a amar ao próximo como a nós mesmos, ou como Cristo amou a sua igreja. E muitas vezes, conseguimos nos afastar daqueles que estão ao nosso lado. Porque às vezes a ira nos domina, às vezes a falta de paciência, às vezes não conseguimos perdoar um próximo que falou mal de nós, e carregamos isso no nosso coração. Ou às vezes por conta do nosso histórico, da nossa história, que ainda não fomos sarados, tratados, resolvidos, acabamos machucando justamente aqueles que nós mais amamos. E eu quero refletir com você nessa noite a respeito dessa humanidade que está em cada um de nós. Paulo poderia passar por cima de seus problemas e suas falhas e dizer, não, vamos lá, gente. Sejam perfeitos. Mas ele faz questão de abrir o seu coração. O problema nisso tudo é que muitas vezes esse entristecimento, é que muitas vezes quando nos olhamos no espelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos uma transformação, muitas dessas vezes nós pensamos em desistir da vida cristã. E eu já observei isso por diversas vezes. Me lembro de pessoas que tentaram, mas depois abandonaram. Pessoas que pediram perdão 1, 5, 10 vezes, mas na 11ª foram embora. Abandonaram. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor sabe. Eu não sei em que momento você está na tua fé cristã, nas suas tentativas de acertar, nas suas tentativas de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, nas suas tentativas de se render à vontade dEle. Mas nós precisamos nos lembrar de algo aqui nessa noite. Precisamos nos lembrar do amor de Deus, que excede todo entendimento. Precisamos nos lembrar do amor dele para conosco. Precisamos nos lembrar de como nós lutamos essa guerra. Um pouco antes desses versículos, lá no versículo 7 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz o seguinte, ele diz assim, o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiceis. Mas o pecado,
tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos, porque sem lei está morto o pecado. Paulo diz assim, olha, é importante que nós aprendamos a respeito do certo e do errado. Porque quando aprendemos, isso é trazido para a luz. Esse conhecimento, ele é trazido para a luz. Aquilo que talvez estava não tão entendido no meio do povo, é trazido de forma onde se diz, olha, não faça isso. Lembra das 365 leis do que não fazer? E ele continua dizendo, outrora, versículo 9, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Paulo, nesse momento de reflexão, na sua carta aos Romanos, e hoje aos São Bentenses e Rionegrenses e Campo Alegrenses e todos os outros enses que talvez estiverem aqui nessa noite. Ele está dizendo, olha, parece que tudo que eu aprendi, tudo que eu descobri acerca de Deus, tudo que a lei me ensinou do que fazer e do que não fazer, desde as minhas escolas de 5 anos de idade até o 13º ano, quando eu fiz o bar mitzvah, aqui pensando como Paulo, de tudo que eu aprendi, do que me valeu, se me gerou morte. Do que me valeu, se a única coisa que há no meu coração é condenação. Do que me valeu? Mas graças a Deus ele não para por aí, senão a gente estaria em depressão profunda nesse momento. Ele continua escrevendo. E ele diz assim no versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Aqui ele defende a lei. E ele diz, olha, ela vem da parte de Deus. E aí no versículo 13, então ele traz um presente para nós. Ele diz assim, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno o pecado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o pecado revelado, ele não o torna em morte, mas ele se revela. O pecado é revelado e ele traz um entendimento de que é maligno. E aí no versículo 14, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Diga comigo nessa noite, a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo traz para nós uma revelação aqui. Ele diz, olha, a lei ela é espiritual. Ela é espiritual. A lei ela é espiritual, igreja. Ela não é a letra. Ela não é somente a palavra que mata, mas ela, através do Espírito, ela vivifica. E no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão onde?
em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, quando eu e você nos achegamos em Cristo Jesus, não é mais a lei do pecado e da morte que tem domínio sobre nós, mas agora é a obra de Cristo Jesus e a nossa experiência com o Espírito Santo. Quando eu e você aprendemos a dirigir, nós aprendemos a respeito do semáforo, do sinaleiro, certo? Verde, prossiga. Vermelho, atenção. Amarelo. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Sabe o que é isso? Isso é lei. Isso é lei. O que eu tenho que fazer no verde? Seguir. O que eu tenho que fazer no amarelo? Ficar atento. Tem gente que acelera. Tem gente que pisa no freio. Tem gente que pisa no burrinho. E no vermelho, pare. Se eu passar no vermelho, o que acontece? Eu infrinjo a lei. Porque está definido. Agora, o que é a graça? O que é essa época da graça? O que é o pós-Jesus para mim e para você? Eu vou dar um exemplo. Não é um exemplo perfeito, mas é um bom exemplo. É quando alguém da cidade que cuida do trânsito decide fazer daquele semáforo intermitente. Sabe o que acontece? A lei não opera mais ali. Não há mais vermelho para parar e nem mais verde para prosseguir. Sabe o que opera ali? A graça. Opera a graça. Porque requer agora não mais do que vem de fora para dentro, mas requer agora do que vem de dentro para fora. Requer agora uma atenção, um cuidado, um zelo daquilo que acontece dentro de você, que externa e transforma o ambiente, que de primeira instância, sim, parece caótico. Mas quando você vê, tudo está acontecendo na perfeita ordem, não mais pela lei. Então o que eu devo fazer? Jogar a lei fora? Não. Porque se hoje há graça no semáforo intermitente, é porque já houve uma lei da qual todos aqueles que olham para o semáforo se lembram. É um lugar de perigo, é um lugar de atenção, é um lugar do que pode e do que não pode. E é por isso, igreja amada, que eu e você precisamos conhecer a palavra, para sabermos e conhecermos a Deus. Porque quando você conhece a lei, você conhece a Deus. Para que a graça, através do Espírito Santo, opere em você. E não mais agora, você viva baseado no que vem de fora para dentro, ditando regras para você, dizendo o que pode e o que não pode. Porque a palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas agora, por conhecer a Deus e ter a presença doce do Espírito Santo dentro de mim, eu posso agora viver na graça de Deus, através da minha vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se disso.
não há mais condenação. O pastor Eduardo estava aqui falando sobre o ataque dos sírios ao povo hebreu. Na hora que ele falou sírios, eu me lembrei da minha avó, porque eu sou descendente de sírio. Falei, Jesus, eu tenho uma descendência que já foi contra o povo hebreu. E aí eu pensei, não, mas é pouca coisa, porque a maior parte é italiano. Aí eu lembrei que os romanos crucificaram a Cristo. Aí eu pensei assim, não, mas está tranquilo, porque aqui a maior parte é descendência de alemão. Aí eu lembrei do genocídio da Segunda Guerra Mundial. E engraçado a gente parar para pensar um pouco a respeito da nossa descendência. Ascendência? Ascendência? A nossa ascendência. É, descendência daqui para frente, né? Verdade, obrigado. Os professores de plantão, Deus abençoe vocês. Obrigado. Porque, se nós pararmos para pensar, né? A gente está tão perdido sem Jesus. Se Ele não tivesse nos aceitado, se Ele não tivesse nos acolhido, se Ele não tivesse nos desejado, se Ele não tivesse nos amado, se Ele não tivesse nos perdoado, a gente ia ser aquele louco passando no sinal vermelho o tempo todo, com um destino único, do qual Deus nos livrou. Tem alguém aqui para celebrar isso comigo nessa noite? Deus é bom demais. Ele te ama antes mesmo de você conhecê-lo. Ele já te amava. Ele já te amava. Versículo 3 do capítulo 8. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Cristo, Deus em Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Andamos segundo o Espírito, igreja. E preste atenção no que eu vou te dizer e no que a palavra está dizendo aqui. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui está um segredo que Paulo traz para nós. Aqui está um segredo que Paulo está tirando deste momento nebuloso do qual ele está ensinando a respeito deste pendor da carne, desta inclinação de fazer o que desagrada a Deus, deste momento onde ele estava dizendo que ele só faz o que ele detesta. Ele está dizendo, sabe como eu luto as minhas guerras? Eu me inclino para as coisas do Espírito. Porque enquanto eu me inclino para as coisas da carne, tudo o que eu vejo é morte. Enquanto eu me inclino para aquilo que eu ainda não estou fazendo direito, tudo o que acontece dentro de mim é entristecimento. Tudo o que acontece dentro de mim é uma vontade de desistir. Por saber que eu não sou capaz, porque eu estou olhando para a carne. Mas Paulo está dizendo, ei, você está na mira errada, meu irmão. Você está mirando na coisa errada, porque enquanto você olhar para as tuas obras pecaminosas, isso só vai gerar uma única coisa em você: morte, desistência, incapacidade, sentimento de incapacidade. Você já se sentiu assim? Eu já. De achar que eu não vou vencer o meu pecado, de achar que eu não vou mudar, de achar que eu não tenho jeito, de achar que eu não vou conseguir sair dessa. Mas Paulo diz, os que se inclinam para o Espírito.
Ah, os que se inclinam para as coisas do céu, os que se enchem da palavra, os que buscam a presença de Deus nas manhãs, aqueles que oram, aqueles que clamam, aqueles que choram, que derramam lágrimas na presença de Deus, aqueles que escolhem pela adoração, aqueles que optam pela vida em devoção, pela vida piedosa, aqueles que buscam conhecer o Senhor Todo-Poderoso, aqueles que se inclinam para o Espírito, vivem das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Versículo 6, capítulo 8. O pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, para o quê? Vida e paz. O que é a vida, senão o oposto da morte? É por isso que às vezes você vai conversar com uma pessoa cheia de Deus, o olho dela está brilhando, vida. É por isso que às vezes você vai conversar com uma pessoa que tem buscado a face de Deus e encontrado o seu lugar de esconderijo na presença de Deus, e aquela pessoa ela está irradiante. Porque aquele que se inclina para as coisas de Deus, aquele que se inclina para as coisas de Deus, o Espírito o conduz à vida. E sabe o que mais? Porque para as coisas da carne só foi dito morte, mas para as coisas do Espírito, além de dizer vida, também diz paz. Quantos aqui têm desejo de paz? É assim, igreja. É assim que você luta as tuas guerras, se inclinando nas coisas de Deus, olhando para as coisas de Deus e não para as tuas falhas. Foca naquilo que te transforma e não naquilo que te faz mal. Inclina o teu coração para conhecer mais e mais do Senhor. Deixa eu te dizer algo, ninguém aqui é perfeito. Pode começar por mim. Pergunta para minha esposa. Não, melhor não. Nem pergunta. Quantas vezes eu magoei ela por quem eu sou ainda? Pelas formas em que eu faço as coisas e que eu falo as coisas. Quantas vezes eu já não magoei você? Mas se eu me enveredar em buscar esse tipo de alimento, se eu focar somente nos meus erros, eu não vou para lugar nenhum. É por isso que eu preciso ter a mente de Cristo. Filipenses 4:8 nos ensina. Tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama, que tem louvor, que tem virtude, nisto pensais. Eleve os teus pensamentos. Sabe por quê? Porque mesmo quando você acha que você esteja cercado pelos problemas desse mundo, o Senhor, Ele te guarda. Ele te guarda. Ele faz resplandecer o teu rosto. Ele é contigo. Ele te inspira, Ele te ensina, Ele te transforma, Ele te renova. Todas as vezes que Moisés entrava na tenda de oração, ele saía de lá transformado. Ele nunca era o mesmo Moisés que entrava ali. Ele era completamente, quando ele saía, diferente. Todas as vezes que eu e você temos um encontro com Deus, nós saímos desse encontro completamente transformados. Acredite você nisso ou não. É impossível permanecer o mesmo na presença de Deus. Isaías,
O anjo teve que tocá-lo com uma tenaz para que ele pudesse estar na presença de Deus, porque ele dizia que ele era homem de lábios impuros. Seus lábios foram transformados, a sua mente foi renovada. E eu quero dizer para você nessa noite, para de lutar errado. Para de lutar as tuas guerras na força do teu braço. Para de lutar achando que você vai encontrar uma fórmula incrível para resolver os teus problemas. Ou será que você acha que Deus vai olhar de cima para você e vai dizer, uau, que ideia boa, essa eu não tive. O que eu e você precisamos fazer é aceitar a verdade de Cristo em nós. Nós já somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Continuamos sendo injustos, sim, é verdade. Continuamos pensando besteira, continuamos fazendo coisas erradas, mas somos sim injustos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Aquele que remiu o seu sangue por mim e por você. Ei, deixa eu te dizer, não tem mais nada que você consiga fazer para melhorar essa obra, tá? Essa obra ela já está concluída. Essa obra está tão concluída, tão concluída, tão concluída, que o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, quando diz a Jesus, lembre-se de mim, quando entrares no paraíso, Jesus diz, certamente hoje estarás comigo. Ele não teve que descer da cruz, dar 3 pulinhos, fazer campanha de oração, jejuar. Naquele momento em que ele declarou Jesus como Senhor na vida dele, ele estava alvo como a neve e esteve na presença de Deus logo na sequência. A palavra nos ensina isso. E sabe o que acontece comigo e com você? Enquanto o povo hebreu, de todas essas cartas de Paulo, estavam precisando aprender de que a lei tinha agora um novo significado, eu e você que não vivemos nessa realidade, nenhum de nós aqui é judeu, nenhum de nós aqui fez bar mitzvah, nenhum de nós aqui aprendeu a Torá, fazemos o contrário muitas vezes. Recebemos a graça, mas preferimos a lei. E a gente corre para o semáforo que funcione, a gente começa a gritar, ei, esse negócio intermitente aqui está uma bagunça, vamos colocar ordem nesse negócio, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode fazer isso ou não pode? E aí eu imagino Deus olhando e falando, poxa vida, os profetas ansiaram pela presença do Espírito Santo, os reis ansiaram pela presença do Espírito Santo, os homens de Deus ansiaram pela presença do Espírito Santo dentro deles. Porque no Antigo Testamento nós sabemos que o Espírito ficava sobre as pessoas e usava. E hoje nós estamos aqui, o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós estamos querendo colocar regrinha para Ele, muitas vezes. Tentando fazer na força do braço aquilo que só o Senhor pode fazer quando eu e você nos arrependemos na presença dEle. Preste atenção, eu não estou aqui tentando baratear a graça. Eu não estou aqui dizendo que agora você pode sair pecando por aí, aproveita o feriado, Shlak Fest, manda bala. Não é isso que eu estou falando. Não tem nada a ver com isso. A verdade é de você entender que para você vencer o pecado, você precisa correr para o altar. De que para você vencer o pecado, aquilo que te chateia, aquilo que já é revelado na tua vida, você precisa de mais, é de Deus, do que de estratégia. Você precisa mais, é adorá-lo, do que pensar de uma fórmula maluca para resolver aquilo que te aflige. Você precisa mais, é se inclinar nas coisas do Senhor, para que, sabe, amados, quando você pega aquele copo de água barrenta, suja, e tem gente que acha que tem que esvaziar o copo inteiro para ficar limpando aquele copo vazio de barro. Sendo que se você pega esse copo e coloca ele embaixo de uma torneira e deixa a água limpa,
entrar naquele copo, o que vai acontecer? A água suja vai sair, vai sair, vai sair, mas o copo nunca esvazia, e daqui a pouco você vai olhar para aquele copo, ele vai estar límpido, ele vai estar transparente, ele vai estar perfeito, ele vai estar cheio de água potável e água limpa, porque ele estava em um lugar onde aquela água cristalina que jorrava. Alguém aqui se lembra de um momento onde Cristo falou de um lugar que aquele que beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. E naquele momento, então, quando essa água começa a entrar nesse copo sujo, barrento, começa então a jogar toda aquela sujeira para fora, até que não sobre mais nada, e sobre somente um copo limpo, com água limpa e cristalina. Assim somos, eu e você, na presença de Deus. Sabe como você luta as suas guerras? Quando você se expõe na presença de Deus e você permite ser guardado por Ele. Quando você permite, quando você entrega o teu coração na presença dEle e diz: Senhor, sem o Senhor eu estou lascado, mas por favor, Senhor Deus, só me deixa ficar aqui. Só me deixa ficar aqui na tua presença. Só me deixa ficar aqui mais um pouquinho, Senhor. Me deixa ficar aqui mais um pouquinho na tua presença, Senhor. Porque eu sei que se eu ficar mais um pouquinho nessa manhã aqui na tua presença, se eu ficar mais um pouquinho lendo a palavra no meu devocional aqui na tua presença, talvez o Senhor cure uma ferida na minha alma, que eu estou há anos tentando lutar sozinho, mas eu sei que se o Senhor me tocar, tão somente se o Senhor me tocar, eu serei curado. Tão somente se eu permitir que o Senhor me toque, me leve a estas águas cristalinas, me leve a este lugar de mansidão, de tranquilidade, a estes pastos verdejantes. É neste lugar que o Senhor quer se encontrar contigo. O Senhor está procurando intimidade para tocar o teu coração. Ele sim é o cirurgião da tua alma. Ele é o cirurgião daquele que pode transformar a tua origem. Ele pode transformar os teus ascendentes, para que os teus descendentes não sejam como você foi até aqui. Mas sabe o que precisa? Que você simplesmente se jogue nos braços dele. E descanse. E descanse. E descanse na presença dele. Descanse na presença dEle. Sabe como você luta as suas guerras? Descansando na presença dEle. Você luta as suas guerras descansando na presença dEle. Tem alguém aqui? Amados, baratear a graça é não falar de pecado. É fingir que não tem nada de errado acontecendo. E não é isso que nós estamos fazendo aqui. Os pecados precisam de arrependimento. E eles precisam ser entregues no altar. Para que o Senhor perdoe você. E a mim. Diariamente. As misericórdias dele se renovam a cada dia. Mas não toma de volta não o que você deixou no altar. Faz esse favor para você mesmo. Deixa no altar. Deixa as águas que descem do trono de Deus te lavarem, te limparem, te transformarem. Deixa essas águas cristalinas te fazerem uma nova pessoa e trazerem essa nova identidade em você. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe quem que vivificará o teu corpo mortal? É o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus, aquele que habita em mim e em você. Assim, pois, irmãos, versículo 12, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
É pela força do braço? É, igreja? É pelo Espírito. É pelo Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. São filhos de Deus. Eu quero te lembrar nessa noite que você é filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Tem gente que vive atemorizada por causa de um pecado. E ele está falando, olha, a obra de Deus na tua vida, ela não é para te tornar de novo um escravo como você era escravo do pecado, mas é na verdade agora para que você receba ao Senhor como Pai, chamando Ele de Abba, Pai, ou seja, Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai que te ama, Pai que te aceita, Pai que deu para você uma herança, um favor imerecido, a graça. E eu e você podemos nos achegar na presença de Deus. E podemos descansar. Descansar na presença de Deus. Porque somos guardados por Ele. Eu quero convidar você nessa noite, antes de nós fazermos a ceia, a termos um tempo. Um tempo de altar. Um tempo de nos quebrantarmos na presença de Deus, amados. Um tempo de entregarmos o nosso fardo na presença dEle. Talvez você esteja tentando, e talvez seja agora a hora de parar de tentar e começar a adorar, e começar a se entregar na presença dEle. Porque sem intimidade não há transformação. Sem intimidade não há transformação. Sem intimidade, eu e você viveremos e morreremos na palavra que mata, porque o único que vivifica é o Espírito Santo de Deus. Eu quero então convidar você, nessa noite, a vir para o altar, a entregar na presença do Senhor o teu jugo pesado e o teu fardo mais pesado ainda, e trocar pelo de Cristo, suave e leve. Eu quero convidar você, nessa noite, a se entregar na presença dEle. Quero convidar os pastores a estarem orando por esses nossos amados irmãos.